O interesse do TSE e também da oposição de não ampliar a transparência do processo eleitoral só aumenta a suspeita de que está se preparando uma grande fraude. Afinal, o STF soltou Lula e o tornou elegível contra toda a lógica jurídica. A mídia esquerdista tenta confundir a população, induzindo a se achar que é a volta do voto em papel e divulgando pesquisas favoráveis a Lula que não refletem a opinião predominante no cotidiano da sociedade brasileira. E ministros deste mesmo Supremo articulam abertamente para derrotar a lei do voto auditável no Congresso. É realmente uma situação para lá de suspeita. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito por conta do receio que a maioria das pessoas tinha de que o PT voltasse ao poder. Afinal de contas, apenas 2 anos antes, Dilma Rousseff fora retirada pelo impeachment. 12 milhões e 700 mil desempregados, a economia falida completamente, mais de 300 mil empresas fecharam suas portas, 64 milhões de brasileiros com seus nomes inscritos no Serasa e no SPC. Realmente uma péssima lembrança. Em 2022, é muito provável que o presidente Bolsonaro seja reeleito por conta da indignação da sociedade brasileira com todos os atos criminosos que vêm sendo praticados para garantir a participação de Lula nas eleições. Condenado, mudou-se a lei no Supremo Tribunal Federal para que ele fosse colocado em liberdade. Alguns meses depois, os mesmos ministros decidiram anular todas as suas condenações e fazer com que os processos de corrupção contra ele voltassem para a estaca zero. Mais algumas semanas se passam e o juiz que o havia condenado é criminalizado pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, onde Lula e o PT possuem hoje os seus maiores aliados. Na verdade, não é todo dia que se pode suportar a junção de elementos como Felipe Neto, Gilmar Mendes, Lula, José Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, José de Abreu, Luciano Huck, Ricardo Lewandowski e agora mais o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sem contar com os desvarios manifestados pelo mais novo desafeto de Bolsonaro, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O certo a se fazer, já está colocado na lei, é Barroso se julgar impedido de comandar o pleito do ano que vem. Isso porque está numa polêmica aberta e totalmente desnecessária para o magistrado contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem denunciado sistematicamente a perspectiva de fraude no pleito eleitoral do ano que vem. Bolsonaro tem razões de sobra para acreditar que está se montando uma conspiração para retirá-lo do poder através da contaminação das urnas eletrônicas, pelo histórico recente do que se fez em favor de Lula e do que se está fazendo em prol dos adversários do presidente. Seus temores têm muito fundamento, sim. Certamente, Bolsonaro não é a melhor das criaturas, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje está como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não precisa absolutamente polemizar. Ele pode muito bem se colocar equidistante, receber o que ele chama de ofensas ou de críticas infundadas ou de denúncias sem provas e silenciar, ou então entrar na justiça, apresentar uma denúncia formal junto à Procuradoria-Geral da República para que o presidente seja responsabilizado pelas suas declarações. Ou fazer como já fizeram outros ministros do Supremo Tribunal Federal, instituir inquéritos ilegais para fazer valer aquilo que ele determina. O fato é que hoje existe, como voz corrente no Brasil inteiro, o desejo de que o voto impresso seja colocado em prática, tanto por causa da defesa de setores da política, quanto porque já existe a previsão legal para que isso aconteça. E você, o que pensa de tudo isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Barroso deve ou não se julgar impedido? Bolsonaro tem ou não motivos para acreditar que se está montando uma grande perspectiva de fraude contra o voto, como já aconteceu em outros momentos aqui no Brasil. A própria eleição de 2014, bem recente, é um exemplo disso. Aécio na frente, faltam todas as luzes, falta energia no Brasil inteiro. Quando volta o sistema, Dilma vence a eleição de maneira completamente inexplicável. É o Brasil. Um país cada vez mais difícil. É isso.